Pessoal, estamos em março, hoje são 3, 2026. Terminei um vídeo agora e quero ainda aproveitar o restinho de luz que tem. Já até liguei um abajur e desculpa a imagem que já não está ficando boa. Vou procurar ser o mais rápido possível. Eu quero conversar de novo com o presidente Lula. E que, por favor, leve esse vídeo até ele, se for possível, se vocês tiverem essas condições, não é? Porque eu não acredito que o presidente Lula fique olhando no YouTube. Mas comentem e dê seu joinha ou se inscreva. Às vezes, se vocês gostarem, que o YouTube pode levar isso de alguma forma a chegar a ele, certo? Outro dia eu escutei o ministro da Fazenda, o senhor Fernando Haddad, falando que dava uma lida geral. Se ele escutar aqui, ele vai levar para o presidente Lula. Pessoal, eu vou me direcionar direto ao Lula. É um assunto que é importante para todos nós, certo? É a liberdade do Brasil, em matéria de negócios. Então, eu vou iniciar minha conversa. Presidente Lula, eu sei que é muito difícil a sua posição, eu sei que o senhor tem acesso a muitos projetos que o senhor, de alguma forma, sabe que aquilo pode gerenciar uma corrupção, sabe que aquilo mais à frente pode, na hora que estiver fora do seu controle, vai ocorrer corrupção, como ocorreu no governo da Dilma, não é? Que a lógica não é a Dilma que assinou aquelas corrupções, aquilo ali é o empresariado. Pena que muita gente entende assim, que foi ela, foi no governo do senhor. Pois é. O senhor não vê aí o protesto de domingo agora? Todo mundo gritando Lula fora, Lula ladrão. Pois é. Pergunta para uma pessoa daquela, ok, Lula vai ficar fora. Lula é ladrão, vamos pôr ele para fora. E agora? Quem é o seu candidato? É o rapaz aqui do PL? Qual o projeto dele? Ah, não sei. Aí, tá vendo? Então é tudo uma conversa, é uma balela, é um jeito de ganhar no grito, né? Então veja bem, falta em volta do senhor, o senhor tem as pessoas de confiança, trabalham para o senhor, mas eu sei que é muito difícil a sua posição, a sua amizade é muito difícil, porque quando o senhor pensa que está indo bem numa amizade, na verdade, de repente, descobre que aquela pessoa está num viés de corrupção com alguém, ou com um projeto, ou com um sistema. É muito difícil, e eu compreendo isso. Por mais íntimo que isso seja, eu compreendo que é o importante, eu sei que na hora que o senhor se expõe, esse é o risco que o senhor corre, não é? Igual se eu sair na calçada e começar a conversar com o empresariado, eu não posso pôr 100% fichas, minha ficha 100% aqui, minha ficha de 100% aqui, porque eu posso estar dando um tiro no pé. Vamos combinar assim, certo? Então veja o senhor, eu me ponho no lugar do senhor, que eu lembro, só rapidinho aqui, para mostrar um pouco do meu passado, que eu tenho uma vida toda limpa, nunca sujei, nunca fiz sujeira, nunca tive problema nenhum. Mas veja o senhor, como que eu entendo a sua posição. Nos anos 70, eu entrei na Companhia Vale do Rio Doce, e o primeiro dia era um dia de curso, fazer um curso de 30 dias. O nosso primeiro pagamento seria depois desses 30 dias. Na época, a Vale ia pagar hotel, nossa estadia todinha, mas você tinha que estar presente ali o dia todo, corrido, para fazer o curso. Ok. Eu, por 2 ou 3 vezes, eu pedi que a Vale arrumou uma pessoa para falar sobre como nós poderíamos usar o dinheiro, porque naquela época, se eram jovens, né, todo mundo queria comprar logo um carro zero, todo mundo queria só fazer farra. Então, uma das pessoas que a Vale indicou para dar aula, ela veio falar sobre a área financeira, como que nós poderíamos fazer o agendamento. E ela perguntou se as pessoas tinham ideia do que fazer. Eu peguei, pedi licença e por 3 vezes eu fui na frente. E nas outras 2, na primeira e nas outras 2, quem deu aula fui eu. Porque já naquela época eu já era um trabalhador de carteira assinada e eu era um grande cliente do banco, Bradesco, só para poder fazer investimentos que eu ficava fazendo. Eu era fã de comprar os papéis fixos do governo, por exemplo, né? O RDB existia, eu gostava.
eu fazia minhas continhas, né? Eu preocupava com o meu futuro. Então eu passei para os meus colegas o meu conhecimento, e todo mundo gostava. Entrei, acabou o curso, entrei. Durante o meu período de convívio com todo a grande nação, que era na época no meu setor de ferroviários, eu convivi com muitos problemas de perseguição, exatamente por causa que eu falava diferenciado. A minha conversa não era sobre praia, sobre estar na praia rodeado de garotas, estar na praia rodeado de cachaça, não é? Fazer todo quanto é tipo de alugar apartamento para poder ficar levando garotas. Não, a minha vida era completamente diferente, mas muito diferente. Eu era muito correto. Então eu era contra tudo aquilo. Vez por outra, um colega meu se arrebentava no poste. Na época era usado opalão, batia opalão nos postes, batia nas árvores, perdi uns 2 ou 3, inclusive. Pois é, outro capotou, mas isso gerenciou como se diz, igual eu acredito que seja com o senhor. Muita gente desconfia, muita gente começa a achar que você, por você estar num caminho bem diferenciado, você é um inimigo, você é um predador. Não é? E eu corri uns 4 ou 5 riscos de vida, quase que eu fui, certo? Exatamente por atitudes que eu vi que aquilo foi uma manobra para me eliminar. Pois é, meu prezado. E eu acredito que assim é o seu governo, assim é o senhor, não agora só, mas no seu primeiro, no seu segundo mandato, certo? Durante o período todo da Dilma. E lá antes, quando o senhor ficava em porta de fábrica também, o senhor foi muito perseguido, eu lembro, o senhor foi preso, e muitas coisas aconteceram. Eu digo até que o senhor é um sobrevivente da situação toda que esse Brasil conviveu de 50 anos para cá, um pouquinho mais. Mas veja bem, o meu assunto agora. Eu estou falando isso, meu prezado presidente Lula, porque, apesar dos vídeos que eu fiz para trás, nervoso com o senhor e tudo, mas, rapaz, isso é porque eu sou uma pessoa muito íntegra, eu sou uma pessoa muito correta, certo? É difícil de aceitar e engolir. Eu estou vendo que o senhor aceita, o senhor consegue conviver com isso, eu não conseguiria, certo? Desse jeito que está o Brasil, eu não conseguiria. Então, eu fiz para o senhor já vários vídeos, gostaria que o senhor assistisse, mas agora eu quero levantar aqui um vídeo que eu fiz para trás, ou 2, não sei nesse sentido, não estou lembrando agora. Porque meus vídeos, às vezes a capa é uma coisa, mas dentro dele tem muita mensagem. Minhas palavras não são conversa longa, cada palavra é um assunto importante. Então veja o senhor, eu quero falar sobre a liberdade do Brasil, eu falei nisso antes, eu falei, como disse, pelo seguinte, é um momento muito bom de eu encaixar esse assunto aqui de novo, por causa dessa progressão que está tendo a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, certo? E agora nós tivemos a Índia passando para o lado deles, certo? E eu falei demais da conta que o BRICS é uma coisa muito importante para o Brasil, mas é uma coisa muito perigosa, certo? Que, na minha opinião, e é isso que eu quero que o senhor pense hoje à noite, consciente-se disso, certo? Esqueça esse negócio de ter que pôr o Brasil na plataforma de exportação. O Brasil não pode, meu prezado, ficar dentro desse viés de tem que atender a China, tem que atender a Índia, tem que atender a Rocha, tem que atender os outros países, não. África do Sul. Não, pelo seguinte, nós precisamos da independência. Eu estou mais consciente disso agora com essa guerra, porque a guerra conseguiu arrastar a opinião da Índia a favor deles, certo? Viu? E a Índia é um parceiro tão importante quanto a Índia, quanto a China e quanto a Rússia, não é? E todos os outros países, que são menores, mas é muito importante. Então, para que se associar num ambiente desse? Aí o senhor vai dizer, não, meu prezado senhor, mas se eu não associar, o Brasil volta para o lugar que o Brasil está agora, que está tudo difícil para nós. Pois é. Mas olha, eu tenho vídeos aí para trás mostrando que nós podemos crescer para dentro, presidente, para dentro do Brasil. Nós não temos que ficar dependentes da moeda dólar, de maneira alguma, certo? Nós podemos ter a nossa moeda, ou seja valorizada ou seja desvalorizada, mas é dentro do Brasil.
Aí nós vamos fazer o manage, nós vamos fazer uma costura, né, para poder aceitar essa moeda e essa moeda ser gerenciada dentro do Brasil. É ali que ela tem que funcionar, certo? Então eu tenho que produzir e vender para dentro do Brasil, e essa produção minha é com salários bem pagos dos colaboradores, e a mesma coisa, meus colaboradores vão ter dinheiro para comprar e todo o macro vai ter dinheiro para comprar, porque a minha empresa não é única. Hoje o Brasil vive de unidades. O senhor já observou isso? É unidades. Por mais que o Brasil está... O Brasil não está crescendo, meu presidente. O senhor está falando que está crescendo, mas não está. O BIP subiu de novo. Ó. Mas esse crescimento é mentiroso. Desculpa, mas é mentiroso. Por causa que é tudo investimento de fora. Todo investimento que vem de fora, nós pagamos muito caro por ele, o senhor sabe disso, certo? Quer um exemplo? Eu tenho uma fábrica. Atualmente eu estou morando na Groenlândia. Eu tenho uma fábrica de avião, vamos dizer assim. Agora eu quero produzir no Brasil, porque eu penso que o meu avião vai ser muito bem vendido no Brasil e em toda a América Latina, Caribe e possivelmente até na América. Eu vejo um mercado assim, fácil para 10 mil, 15 mil aviões que vai competir com muita vantagem em relação à Embraer. Então é só eu ligar, o senhor vai falar, pode vir. O que o senhor vai fazer? Vai me dar incentivos fiscais, vai arrumar toda a superfície para me poder ter minha fábrica, vai criar rodovias para chegar até a minha fábrica, se não for até ferrovias. Isso é caro para o povo, porque tudo que é benefício fiscal, o povo sofre com isso. Isso é um dinheiro público que poderia ser endereçado ao povo. Não é? As prefeituras em toda essa região não vão receber bônus, impostos nenhum dessa minha fábrica, porque eu estou coberto pelo benefício fiscal para 10 anos, 15, 20, não é? Então, essa conversa é balela. Isso que eu quero dizer, isso é uma balela, certo? Isso não é nada, uma coisa que é muito progressista, uma coisa que traz benefícios, não é. O seu INPS que o senhor tem que pagar todo mês, o senhor tem que cuidar do INPS, do ZUS, o senhor tem que manter essa entidade livre do problema que no futuro não tem dinheiro para pagar, não é? O segurado, então, o beneficiado. Então o senhor está tirando aí o dinheiro dessa futura entidade do ZUS, porque é um dinheiro público, entregando para quem? Para eu aqui, para minha fábrica de avião, certo? E minha fábrica não paga nada. Ah, mas espera aí, eu esqueci um detalhe, presidente Lula, esqueci de um detalhe. Estou ligando, porque eu nem vou no Brasil, porque eu tenho medo de ser assaltado. Estou falando da Groenlândia. Alô, presidente Lula, é o seguinte, descobri aqui que o Brasil está indo para o buraco, está muito ruim, a Argentina está muito ruim, Venezuela está muito ruim, foi invadido, dominado pelos Estados Unidos, Caribe está indo para a água abaixo. Eu vou tirar minha fábrica daí. Ou então eu vou diminuir minha produção. Minha produção era 40 aviões por mês, agora vai ser só 2. Vou dar layoff para 95% do meu contingente de trabalhador. O que o senhor vai fazer? Nada. O senhor vai ter que aceitar. Não é um baita do prejuízo? Ver layoff para 95% daquela população que o senhor estava pondo a mão para cima, igual o senhor fez aí na fábrica da Nissan. O senhor foi falar lá na frente, com toda a pompa, né? A Nissan agora está aqui, ó. Olha o tanto de colaboradores na minha frente. Pois é, meu chapa. Pessoal, a Nissan tem um gargalozinho no exterior, que aquela turma de gente toda sorridente na frente do senhor, tudo esperançoso pelo emprego deles, coitados, vai tudo para a rua. Mas a verba pública foi lá para ali e não vai nunca ser retida, não vai ser nunca restituída ao governo. Compreendeu o que eu quero dizer, meu prezado? Nunca vai ser restituída, vai para o ralo. E aquele dinheiro foi exatamente aquelas pessoas que estavam sorridentes na frente do senhor, esperançosos por um emprego de longo prazo, né? Que eles pagaram imposto de renda, de alguma forma compraram alguma coisa, pagaram o ICM, pagaram o IPI, tudo isso foi para o ralo, entrou para o ralo. Compreende? Igual a água de enxurrada que entra no bueiro da rua, sumiu, desapareceu. Compreende, meu prezado? Então, eu entendo a sua posição, certo? Não quero falar dos seus departamentos, não. Ministério da Fazenda, Turismo, o IBAMA lá com a Marina, o Meio Ambiente, não é?
seja de departamento que for. Quero falar com o senhor aqui, ó, cara a cara, frente a frente. Desculpa a palavra cara, que eu não gosto dessa palavra. Eu gosto de mencionar rosto. O brasileiro adora falar essa palavra, impressionante. Acho isso muito feio. Mas rosto a rosto, meu prezado. Volta os anos 70, quando o senhor estava na porta de fábrica, brigando contra o colarinho branco, brigando contra o império dos empresários, que eram infinitamente menos do que hoje, mas já existiam, e que não queriam pagar hora extra, não queriam pagar salubridade. Lembra da salubridade? Não pagavam salubridade. Foi um ponto muito alto do senhor. Pois é, volta, ganha aquela energia. Eu sei que o senhor já está com idade avançada, mas eu também estou. Tenho 67 e já estou... não ando mais, eu praticamente estou entortando as pernas e indo para o buraco. Nós não podemos mais almejar 40 anos para frente, não é verdade? 30 anos, quem dera. Se eu e o senhor viver mais 30 anos, não é? Mas vamos voltar lá para nós ver se conserta, ué. Então, um dos consertos é nós certificarmos que nós podemos crescer para dentro. Mas não é fazer igual o Japão, não, meu prezado. O Japão, por 50 anos, o Japão fechou as portas. O senhor tem conhecimento disso. O senhor não tem? Conversa com o Hayashi, porque o ministro Fernando Hayashi, que ele está na economia, ele sabe o que eu estou falando. O Japão fechou mesmo, fechou o cerco. Quis viver isolado do mundo, né? Lá antes das fábricas. Né? Entenderam que não podiam, porque eles não tinham esse espírito de crescer para dentro. Lá começou a surgir aquele bururu, é para fora, vamos fazer para fora, vamos fazer para fora. E surgiu tudo que o Japão é hoje, não é? E abriram as porteiras, abriram as portas e começaram a exportar. Certo? Não é assim que nós temos que fazer. Não é assim. A China fez errado também. A China, né, há uns 60 para 70 anos atrás, 60 e pouco, copiou o mundo e procurou fazer tudo mais barato. Explorou, ganhou no sangue do trabalhador deles, no sangue, no braço, não é de trabalhador, sangue, tirou sangue do trabalhador para chegar onde eles estão. E hoje eles mandam no mundo, no macroeconômico do mundo inteiro. E é imbatível. Não é assim. Eu queria que o Brasil crescesse para dentro, se eu conscientizasse disso. Vamos crescer para dentro, porque nós já temos um primeiro ponto positivo, super positivo, meu prezado, super positivo, e o senhor sabe disso, o senhor vem do Nordeste, o senhor sabe disso, o povo do Nordeste é um povo fantástico, o senhor sabe o que eu vou falar agora. O primeiro ponto é o povo brasileiro, presidente. O povo brasileiro é ótimo. O povo brasileiro pode cair uma tromba d'água na cabeça dele, pode cair raio na cabeça dele, pode cair, sofrer enchentes, sofrer catástrofes, que ele levanta e ainda dá um sorriso. Não é? Quando ele é muito religioso, ele fala, vão entregar para Deus, Deus sabe o que faz, e eu vou levar para frente. E quando ele não é religioso, ele só fala, vou pôr tudo de pé de novo, vou trabalhar e levar para frente. Não é assim que é o nosso povo? Pois é, isso é maravilhoso. Isso é um grande povo. Não é? O senhor não vai achar nunca um americano para fazer isso. O americano, só dele tomar um tombo no chão, ele já quer morrer. Ele já acha que tem que tomar um tiro no ouvido, porque caiu no chão ali, tomou uma queda. Certo? Não suportam qualquer situação. Qualquer coisinha, fica bufando que nem boi. Entendeu? Eles não aguentam nada. Tudo para eles é demais. Não é? Pois é, e o que. Aí o senhor diz, mas é um país tão evoluído, é por causa da verba que existe para todos eles. A valorização do dólar, o dólar quando virou moeda, né, para cobrir todas as economias, referência, né, monetária, engrandeceu demais e ainda fortaleceu os bons que eles tinham, que a maioria das pessoas, pessoas que foram meus pais, por exemplo, né, quem viveu no auge, nos anos 40, nos anos 30, 40, vieram fortalecidos com isso. E eles criaram o sistema de armamento, o sistema de produção de armamentos, não é? o sistema de expansão de bases para o mundo inteiro. Tudo isso gerenciou uma economia muito forte dentro do país. Por isso que eles fazem guerra até hoje. Eles dependem da guerra. Eles não é uma nação igual ao Brasil, que não quer guerra, e não quer mesmo, e não vai participar de guerra, não vai gastar verba com guerra. Eles têm que gastar, porque
milhões de americanos que estão indexados, precisando do salário dessa guerra. Não é? Ruim demais, ué, não é mesmo? Então, nós não. Como eu falei, nós temos o povo, o número 1 é o povo. O número 2 é o nosso clima, presidente, o nosso país, não é? Nordeste é todo seco? Ah, não é não. O senhor mesmo não fez a transposição do Rio São Francisco? O Nordeste é uma maravilha, é só fazer mais veios, mais canais, rapidinho, aquilo, tudo ali está irrigado, não é? É só corrigir aquilo que eu falei, aonde tem os cortes de rios, que os rios todos os anos vêm com enchente, é só trabalhar, o governo trabalhar firme nisso, junto com os governos dos estados, junto com as prefeituras locais, e consertar toda aquela região. O povo tem que entender. Tira a casa daqui, onde morou por 40, 50, 100 anos, mas vai ter que sair, porque aquilo ali a água não vai deixar de correr. Então nós temos que corrigir isso, nós temos que mudar a mentalidade do povo para entender, para dar certo. Vamos morar em outra área, vamos construir em outra área. A região, a cidade praticamente muda para outra área, para poder não ficar lutando contra a natureza. Né? Porque a natureza, ela só faz. Não é? Ela é um ciclo. Não tem como lutar contra o ciclo. Né? Como é que eu vou lutar contra as nuvens? Não quero mais que existam nuvens? Não quero mais que tenha chuva? Não quero mais que caia raio? Não existe isso. Não é? Então, é impossível. Além de não existir, seria impossível. Seria uma coisa estúpida. Não é? Então, pensa bem. Essa quebra que a Índia deu de passar a opinião favorável para os Estados Unidos e para Israel, olha, na minha opinião, foi uma rasteira dada no senhor e dada em todos os outros membros do BRICS, certo? Mas muito gigante. E ali já mostrou que o BRICS não vai ser como está se pensando que vai ser. Um paraíso de negociações, né? E que é tudo assim, muito amiguinho. Ei, meu amigo, bom dia, toma aqui, cumprimenta a mão, vamos fazer esse negocinho aqui. Oh, você está chegando e vamos fazer mais esse negocinho. Balela acreditar nisso, tá? É andar é só a conversa ali, é a conversa de abobrinha, tá? Só estão falando em abobrinhas, porque qualquer situação dentro ruim vai haver divisões, como está agora. Né? Como está agora. E olha que os Estados Unidos e Israel não estão dentro do BRICS, mas afetou o BRICS, compreendeu? Afetou a cúpula do BRICS. O senhor é um dos afetados, o Brasil é um, não é verdade? O senhor manda pelo Brasil e afetou todos os outros. O senhor governa pelo Brasil, desculpa, não é? Pensa, é hora de nós começarmos, conversa com o ministro Fernando Haddad, é hora, veja vídeos, tem vídeos para trás aí sobre isso, é hora de nós começarmos a pensar em exportar menos, meu prezado, em exportar menos, certo? Sabe o que a Vale do Rio Doce me mandou um memorando uma vez? Para me parar de falar nas coisas que eu falava, porque eu sugeri a ela o seguinte, por que o minério que eu trago, o minério que chega, eu tenho que carregar o minério e mandar para Vitória, levar para Vitória o minério. Por que esse minério, ou mesmo em Belo Horizonte, em volta de Belo Horizonte, ou mesmo lá no porto lá de Tubarão chegando, por que ele não é industrializado? Por que ele não é feito chapa de ferro? Por que ele não é feito chapa de aço? Por que ele não pode ser feito bobinas dele? Certo? E mandava eu calar. Falava mesmo assim, escreve, o senhor pode ficar calado, porque nós sabemos como é que nós tomamos conta da empresa. Que essa vagabundada de CEO e outros diretores que vai tudo. Você entendeu? Era uma porcaria. A empresa era pública. É do governo, a empresa era do governo, né? Depois que foi vendida. Então, quer dizer, essa cachorrada que trabalhava na direção fazia o que queriam. Certo? É por isso que a gente via lá os opalões, desfilando para lá e para cá com família de diretor daqui, diretor dali, tudo pago, um motorista pago pela Vale, funcionário da Vale, e não podia nem se falar, não podia nem olhar. Se você olhasse, vinha a pessoa e perguntava o que você estava olhando, e perguntava, entendeu? Eu lembro que eu estava na manobra, eu ficava olhando assim, mas gente, como é que pode isso, rapaz?
30, 40 carros parados ali, ó, e toda hora sai um, e às vezes chega até com esposa, filhos, e aí vem um pessoal que eu nunca vi na minha vida, tudo que trabalha na direção, e conversa, e carro para lá e para cá. Que mamata, rapaz! Esse troço tem que acabar, isso tem que privatizar. Infelizmente, eu falava para minha turma, todo mundo achava que eu era doido, porque não, você tá esquentando a cabeça, meu chapa, não mexe com isso não, não esquenta não, deixa rolar, assim que eles ficavam. É a falha do brasileiro, né? Pois é a falha. Talvez se eu tivesse conhecido o senhor naquela época ali juntos, eu não ia fazer esse mesmo papel. Porque o senhor estava já nessa época lá nas portas de fábrica. Chegava a babar, não é mesmo? Desculpa a expressão, mas o senhor chegava a babar de tanto que o senhor falava a favor de nós, que éramos funcionários. Muito obrigado, certo? Ajudou muito. Pois é, infelizmente hoje fica essa turma aí de oposição falando coisas e esquece do passado, né? O passado escreve o presente, é por isso que eu ainda confio no senhor. Está lá o seu passado, está muito bem escrito, e eu acredito, o senhor pode me ouvir esse vídeo e acreditar, e vai acreditar em mim, no que eu estou falando. É uma nova visão, é um modo de ver. Mas essa nova visão minha já é da minha vida toda, eu sempre achei isso. Eu nunca gostei de dólar, achar que dólar que tinha que ficar mandando no mundo, eu nunca gostei da mão americana dominando o mundo, certo? Se minha vida ficou indexada em meios que eu preciso de dólar, ou que eu preciso dos Estados Unidos, é porque a vida é assim da gente. A gente não pode deixar de trabalhar, a gente não pode deixar de tentar ganhar o pão, mas não é por isso que você está dentro do sistema, certo? É isso que eu quero dizer, não é? Então, um empresário, por exemplo, um empresário que comentou um assunto mais ou menos uns 6 meses atrás aí, de um grande conglomerado no Brasil, que usa eucalipto, faz celulose, a família comentou que às vezes não era muito negócio de determinado elemento dentro da família, já senhor. E o que aconteceu? Aconteceu que a própria família falou exatamente o que eu estou falando, mas a gente não pode parar. Nós temos um cartel de trabalhadores que já vai para casa dos quase 30 mil, e é tudo funcionário muito bem qualificado, muito bem pago, e a empresa está muito bem, e ótimo, parabéns. Mas viu como é que as pessoas não podem parar? As pessoas às vezes fazem o que não gostam, não é mesmo? Por causa da situação. Mas o que eu quero dizer aqui mesmo, meu prezado, que a gente procura se respeitar, a gente procura levar pelo menos o que a gente entende que é melhor, e é o que eu faço aqui, e é para o próprio bem do senhor. Pense nisso. O senhor está entrando no race presidencial agora, muda, muda. Eu vi o senhor pondo a mão no prefeito lá em Ubá, eu não gostei daquilo de jeito nenhum. Não, que o prefeito tem que pagar por aquilo ali, certo? O senhor tem que pagar por aquilo ali também. O governo do estado tem que pagar por aquilo ali, o estado de Minas, porque o erro é político ali. O senhor acha que é o povo que queria que houvesse aquela invasão? Não, mas a política existe para consertar aquilo ali, não deixar acontecer. É assim que eu entendo, certo? O governo não pode deixar os US, por exemplo, funcionar do jeito que funciona. Pessoas, gente, que estão morrendo, liga para lá, a ficha é só daqui a 4, 5 meses. Mas lá a pessoa já virou caveira. Já foi para o cemitério, já virou caveira. O senhor entendeu? Então não pode, de maneira alguma. Entendeu? Eu lembro que eu tive uma briga violenta na Companhia Vale do Rio Doce. Eu estava dando posição de vagões em Itacibá, vagões que descarrega ferro-gusa, certo? Coitado do rapaz que com a alavanca abriu, debaixo do vagão ele abriu, porque lá é quase 10 metros de altura, que a linha fica, e o funcionário fica embaixo com um vergalhão, e ele caiu junto com aquela descarga de ferro-gusa. Ferro-gusa é desse tamanho, assim, um tijolo de ferro, pré-ferro, né? Usado para fabricar o aço. Digita aí ferro-gusa que você vai entender o que é o ferro-gusa. Arrancou a orelha, arrancou pedaço. Coitado. Eu parei imediatamente a manobra e comuniquei com a torre. Manda uma Kombi depressa para levar o rapaz para o hospital, que parece que até morreu. Me responderam: só não tem autoridade para levar a Kombi para o hospital. Não. Vontade, rapaz, de ser o CEO da empresa, rapaz, para pegar aquele camarada na reta, rapaz. Entendeu? Pensa bem. Viu como é que é o processo, a mentalidade do ser humano?
Comigo, se eu tivesse no comando, eu colocaria mesmo na Kombi que a Vale que paga a conta depois. Concorda comigo? Pois é. Então, presidente, nós temos que entender que o nosso sistema, a gente tem que ter mais capacidade pensativa. Nós temos que elaborar as pessoas corretas para os cargos, visando mais a liberdade do ser, o respeito pelo ser humano, certo? E nessa condição aí vem a economia. A economia não pode ser feita do jeito que está sendo feito pelo senhor e pelo o senhor Jair Bolsonaro fez lá, a bagunça que ele fez, os outros governos, Dilma, o primeiro governo do senhor, e lá para trás, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor, Itamar, Temer, Sarney. Não. A economia do Brasil hoje é feita com desrespeito ao cidadão brasileiro. Entendeu? Feita com desrespeito ao cidadão brasileiro. Porque é feita para exportar. Toda para exportar. Quando isso é feito para exportar, a sua preocupação é com a preocupação da economia é com a agenda do dólar, o câmbio do dólar. Não tá, já está ficando escuro para mim, com a agenda do dólar. Isso é uma falta de respeito. Então nós não tínhamos que preocupar com essa agenda do dólar, com esse viés de dólar para cima e para baixo, esse gap, não interessa. Certo? O câmbio não me interessa. O câmbio, para mim, é o real. É a moeda vigente no Brasil, é o real. E se eu vou fabricar em cima do que é o valor do real. Certo? Eu vou agendar minha economia, meu processo dentro da minha economia, seja para ter um lucro, ou seja para cobrir prejuízo, mas é com um level dentro do real. E a minha preocupação, meu presidente, não é exportar. Aqui para nós dois, ó, rosto com rosto, olha, rosto com rosto, dois homens, põe atenção. Quando o senhor pensa em exportar, o senhor está tomando emprego lá fora. Eu não sou religioso, eu tenho essa preocupação. Eu não quero tomar emprego, eu não quero destruir famílias lá fora. Mas, olha, eu não sou religioso, não é? Porque o religioso fala que eles se preocupam com todos os irmãos, todos os religiosos em volta, são bonzinhos, mas entrega lá uma empresa que eles querem exportar, eles querem ganhar o máximo. Eu já não penso assim. Eu quero respeitar o mercado exterior. Eu quero respeitar o condicionamento humano do exterior, a pessoa humana no exterior, certo? A pobreza no exterior, ou mesmo o rico ou o pobre, o remediado, eu quero respeitar. Eles lá têm que fazer o manage deles igual eu faço aqui, eu respeito o meu povo, certo? Eu respeito o senhor, eu respeito todos os meus colaboradores da minha empresa, e eu trabalho numa empresa, eu quero ser respeitado pela empresa, compreendeu? Então isso tem que ser interno. Vou fabricar uma bicicleta, vou produzir o pneu da bicicleta, a câmara de ar do pneu da bicicleta, seja elétrico, seja manual, vai ser feita para ser vendida de norte a sul. E vou criar células para que também ela seja produzida intercaladamente. Para que concentrar tudo igual São Paulo concentrou? Certo? Eu, se eu fosse um governo, passava vassoura em São Paulo assim, ó. Vai empresa para tudo quanto é lado. Vão espalhar. Vamos fazer o Brasil virar uma máquina e não um São Paulo máquina. Certo? Não um Rio Grande do Sul máquina. Porque o Rio Grande do Sul manda muito bem em muitas coisas. Em muitas coisas. Ônibus, caminhões, não é? Tratores, maquinários de agrícola, está tudo ali, ó. Motores elétricos, né? A EG, por exemplo, eu tiro o chapéu, rapaz. Rapaz, o Brasil tem essas empresas, mas, rapaz, é incrível, que bom, rapaz. Mas a política, meu prezado Lula, não sabe fazer o management dessas empresas. Já era para estar conversando há muito tempo com esse setor industrial do Rio Grande do Sul para levar isso para o norte, para o nordeste, para o centro, Tocantins. Nós espalhamos, nós criamos uma condição no Brasil de um tráfego 100% rápido, certo? Para se manter um parque industrial Brasil todinho, cobrir o Brasil todinho, certo? Uma logística aperfeiçoada, uma logística que venha por rios, transporte pluvial,
ferrovias, que é muito econômica, menos rodovias, que isso não é uma coisa tão favorável no dia de hoje, quando nós não podemos controlar o preço do óleo, petróleo, porque ainda nós dependemos muito do exterior, porque nós não produzimos, nós não fazemos a prospecção do petróleo, mas nós não exportamos ele praticamente sem ser beneficiado, para depois comprar ele todo beneficiado. Vem gasolina, vem óleo diesel, vem parafina, não é? E tudo quanto é insumo que ele produz vem pagando caro por isso, e nós que mandamos a matéria para lá. É um absurdo. É igual o nosso mármore. O nosso mármore, presidente Lula, é o melhor mármore, o mais bonito do mundo, em durabilidade e em aparência. E é fácil de ser o corte. Conversa com o governo italiano para você ver. A Itália possui os melhores equipamentos de corte de mármore. Agora, o senhor acha justo os blocos de mármore serem remetidos para o exterior igual são, para depois voltar às lâminas, os cortes especiais? O senhor acha justo as fábricas que nós temos, as produtoras de alimento, não posso falar os nomes, mas a maioria no Sul, porque eu entendo que o YouTube corta isso depois, me pune. Mas as nossas fábricas de frango, por exemplo, a Arábia Saudita mesmo compra muito. No Japão, o frango sofre uns 19 a 20 e tantos cortes diferentes. Né? A minha mãe pega um frango, parte no meio assim, ó, e pronto, já está aberto. Corta as coxas, porque eu gostava de comer a coxa para mim, a outra coxa para o irmão. Não é? Então era isso. Não, mas um frango, para ir para o Japão, é 19 cortes ou 20 e poucos cortes diferenciados que o Japão exige. E o Japão paga para isso. Tá vendo? Então, né? Mas e com tudo isso, até o que é umas 2 ou 3 décadas para trás, nós ainda importávamos a galinha-avó, que vinha através de um ovo. A galinha-avó. Rapaz, é um absurdo, viu? Um país como nós ainda tem que importar galinha-avó para produzir aquela gama de galinha super produtiva, né? Com a carne favorável, menos gordura, e nosso empreendimento todo de avícola tinha que passar por esse processo algumas décadas para trás. Isso é uma vergonha, meu chapa. Só estava na porta de fábrica quando isso ocorria, não é? E se pagava uma fortuna por aquele ovo. E aquilo vinha em aviões especiais, era voo especial. Era uma carga super preciosa. Pois é, meu chapa, nós temos condições de ter tudo isso. Tudo. Eu acredito que o ovo já tá mais sob controle. Nós já temos uma linhagem boa agora. Né? Mas sofremos para isso. Certo? Para se chegar a essa parte prima. Né? Mas veja bem, nós podemos ter tudo. O Brasil tem tudo. Tudo é favorável para o Brasil. Né? Nosso litoral, nosso território, nós não temos problema de cadeias de montanha que resseca o lado de cá, bate o vento, sobe e resseca o lado de cá. É tudo favorável. Né? Veja aí o vídeo que eu fiz sobre o Amazonas, até para minha ideia para vender a água do Brasil, certo? Pensa bem. E agendar aí centenas de milhares de trabalho, nós podemos fornecer como de graça, inclusive, depois podemos ir vendendo, porque a procura vai ser gigante. Como é que o mundo não vai precisar de água? Compreende? Está aí no vídeo para trás. É isso aí, meu prezado. Já está com 38 minutos. Ajude. Estou vendo aqui 38 minutos, desculpa. Ajude, presidente Lula. Ajude. Faça um race na sua campanha. Levante essa ideia. Estude isso. Dá tempo ainda. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Se o senhor criar esse sistema, eu tenho certeza que o empresariado vai gostar, porque o empresariado brasileiro, presidente Lula, ele já começa a montar uma fábrica de lençol, uma fábrica de sapato, uma fábrica de panela, seja o que for, um computador, um avião, seja o que for, um barco, ele já pensa, dólar. Essa palavra dólar dói na orelha de qualquer empresário. É um problema seríssimo, certo? Não é culpa deles, não.
A culpa aí é do exterior, é do mandatário, Estados Unidos, que faz o que quer no mundo, certo? Que eles têm hegemonia. Tá indo para o buraco agora, porque o mundo está saindo fora do dólar. Mas não interessa. Estados Unidos não vai quebrar. Estados Unidos continua, é uma potência gigantesca, certo? Vai continuar. Tá cheio de problemas, mas eles têm como fazer o manage do problema deles. Nós não vivemos com muitos problemas e nós não temos hegemonia de nada e nós não sobrevivemos. Não é verdade? Pois é. Ignorância é absoluta de quem fica escrevendo essas coisas que eles escrevem. Acabou a América, acabou, agora o mundo vai para o buraco, a América acabou, acabou o dólar. Nada disso vai acontecer, nada. Isso é de quem não tem conhecimento das coisas, mas procura visualização no YouTube. Aí faz esses vídeos cheio de terrorismo, cheio de catástrofe, arregala os olhos para chamar atenção, não é? Então não tem conteúdo, essa que é a verdade. Meu prezado, boa sorte para o senhor no seu race presidencial, mas leve à frente essa conversa minha, pense nisso, converse com as pessoas de sua intimidade, pessoas que pensam, pessoas que o senhor põe a ficha porque o senhor acredita, e não estão com um enrolo lá por trás, certo? O senhor já conhece. Então, professor, a opinião, se isso funciona ou não funciona, na minha opinião, funciona 1000%. Eu colocaria todas as minhas fichas no projeto assim, reformular o Brasil para crescer para dentro, sem preocupar de exportações. Vamos industrializar tudo que nós possuímos, o óleo, o petróleo, o nosso minério, as nossas terras raras, certo? Tudo, a nossa água, não é? Eu mesmo já sugeri para a galera nova no YouTube, vamos pensar nisso, vender a água do Brasil. O mundo precisa de água, meu prezado. Os rios estão secando. Não é? A água é fundamental, não se fabrica água. Correto? Pois é. E nós temos de fartura, com excesso, inclusive. Não é? Obrigado. Pessoal, desculpe se eu fui exagerado em algumas palavras. Mas é com toda a sinceridade que eu fiz a mensagem, tá, meu presidente Lula, meu prezado? E que, inclusive, para nos dizerem que eu estou puxando sardinha para o PT, que essa mensagem vala para todos os candidatos. Todos os candidatos que quiserem levar à frente podem conversar entre si, vão levar esse projeto para frente. Ninguém tem que interessar o meu nome em nada, não. É vocês mesmo, criem, façam o projeto e vão para frente. Tentem ganhar do presidente Lula a eleição, se vocês forem fazer, porque é uma solução para o Brasil, eu tenho absoluta certeza que é. Vai consertar o SUS, vai consertar todos os departamentos sociais que o Brasil está uma água, a educação, zero, zero. A nossa educação é zero, gente. Uma criança hoje vai para o primário no Brasil, toma bomba, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Criança não pode ser condenada perder um ano na vida dela porque ela não passou de ano, não. Deixa para dar punição para a criança depois que chegar lá no ginásio, depois do ginásio científico. Mas o período infanto, o período escolinha, depois o primário, punir os garotinhos, gente, as meninas. Que é isso? Que absurdo. Todo mundo cheio de alegria e toma bomba. E com a ignorância que existe ainda no Brasil, absurda dos tempos antigos, apanham, certo? Infelizmente, vão criar trauma na cabeça das crianças, não é? E, além do trauma de saber que perdeu um ano, são tão inocentes, por que vão fazer isso com elas, coitadas? Não é? Então, nosso estudo requer muita conversa. Certo, presidente Lula? É isso, gente. É muita coisa para consertar. Se vocês ouvirem e gostaram do meu comentário, por favor, se inscrevam, dê um joinha, comentem, levem essa mensagem para frente para o YouTube, poder levar para todos, e quem sabe chega no presidente Lula e vai ajudar muito, certo? Um abraço, gente. Eu mesmo e outros candidatos que estão se posicionando, é muito importante. Um abraço para todos e muito obrigado. Desculpa a falta de luz, já está escurecendo. Um abraço.